Boa noite, pessoal. Estamos iniciando o nosso vídeo da Uchoas Treinamentos. Vamos lá. Boa noite. Vou esperar umas pessoas entrarem. Vou esperar um pessoalzinho entrar. Vamos iniciar. Eu quero explicar um pouquinho para vocês, né, da origem da Uchoas Treinamentos. Ela iniciou por a gente analisar o nosso mercado e ver a necessidade, né, de ter treinamentos mais voltados, ativos, né, na vivência mesmo hoje do nosso mercado. E vendo aqui no nosso Vale do Paraíba a necessidade de ter uma empresa de treinamentos com professores capacitados, nós vimos buscando, aí surgiu a pandemia, onde nós observamos que agora a necessidade era outra, era online, era a praticidade de casa, né, da segurança. Então nasceu a Uchoas Treinamentos. Nós vamos trazer cursos que vão capacitar nas tomadas de decisões, né, no mercado de trabalho, as empresas de prestação de serviços, gestores e até mesmo quem não tem empresa para se localizar, né, hoje na vivência do nosso país, da nossa economia, do nosso mercado. Eu vou convidar os nossos mentores que estão conosco, que vai agregar muito valor, são pessoas altamente qualificadas e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com eles, tá? Eu vou convidar agora o Douglas, ele vai entrar, vai contar um pouco pra gente da trajetória dele, né, Douglas? Você vai falar com a gente, vai para nós os conteúdos, a vivência dele. Nós fizemos uma pesquisa de mercado nesse meio tempo, onde nós observamos, Douglas, uma necessidade dos nossos clientes, né? Que a Uchoas também tem a Uchoas Contabilidade. E aí nós fizemos uma pesquisa de mercado, onde nós tivemos algumas questões. Aí eu queria desejar boa noite para você. Quero que você apresente, né, rapidamente um pouco da sua história para nós, para a gente iniciar esse bate-papo e colocar umas questões para o pessoal. Legal, boa noite. Tá me ouvindo bem, Cris? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Tá ótimo aqui. Ajustei o som aqui para que a gente não tenha problema. E vamos lá. Bom, boa noite aos nossos ouvintes, quem está aqui com a gente. Obrigado pela presença. Eu sou o Douglas Lopes, tenho 42 anos, sou aqui trabalho em São José dos Campos, formado em ciências contábeis e tive uma jornada longa aí, ao longo de 15 anos dentro de multinacionais na área de controladoria e finanças. E dentro dessas áreas eu ainda tive outras experiências, como foi a experiência com RH e outras experiências paralelas dentro dessa minha jornada em multinacionais. Hoje empreendo, aliás, já empreendo há 7 anos numa outra linha. Eu tenho a Tility Group, que é uma empresa de escritórios compartilhados, escritórios virtuais. Eu acho uma ideia super fantástica. Quando você me falou, eu falei, é o que o mercado precisa, né? Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo. Sim, exatamente. E ela tem sido uma válvula de escape sempre nas épocas de crise. Foi assim em 2008, está sendo agora também que a gente está percebendo a mudança de comportamento dos profissionais. E há 7 anos que a Tility já atua aqui em São José dos Campos e também, em paralelo, aproveitando da minha experiência na contabilidade, gestão de empresarial e na gestão de pessoas, também trabalho com mentoria e consultoria para pequenas e médias empresas, fazendo um trabalho completo de gestão, trabalhando em todos os pilares, desde o conceitual, processos, pessoas e controles, quanto também as questões mais específicas de reestruturação de controles contábeis, tributários, etc. Muito legal, Douglas. Com isso, nós tivemos uma pesquisa e fizeram bastante questões aí para você.
E eu tenho certeza que você foi escolhido e que você vai conseguir aí sanar bastante coisa dos nossos participantes e das pessoas que estão aí para ingressar no curso. Posso começar com as questões? Claro, vamos lá. Vamos lá. Douglas, quais são os desafios dos contadores e dos empresários no uso da contabilidade como instrumento de gestão? Porque hoje, quando a pessoa vê a contabilidade, ela fala que bicho de sete cabeças, né? Ninguém nem quer saber de ouvir falar balanço. É, E o que você acha? Que instrumento de gestão? Como que é isso? Como que você explica exatamente. isso para gente? Exatamente isso que você falou, né, Cris? Boa essa questão, porque é um desafio nas duas pontas. É um desafio tanto na mão dos contadores, quanto também um desafio na mão dos empresários, dos empresários de pequenas e médias empresas que não têm muito conhecimento da contabilidade e acabam mesmo tendo esse conceito de que a contabilidade é alguma coisa chata, que é alguma coisa que não agrega valor. Quando eu digo que o desafio está nas duas pontas, o desafio também está na mão do contador, porque está realmente nas nossas mãos fazer o negócio acontecer, da gente se portar como contador consultor do nosso cliente. Eu sempre falo muito isso, que a gente precisa se posicionar antecipando as análises para que os nossos clientes percebam o valor da ação, do trabalho do contador para suas empresas. E isso não é uma missão fácil, porque, infelizmente, né, Cris, a gente sabe que nem todas as empresas possuem na contabilidade o registro 100% de todas as suas documentações. A gente luta, a gente batalha para que isso seja feito dessa forma, porque a contabilidade ela traz ferramentas poderosas de análises, Para porém tomada de decisão, né? Ajuda muito a tomada de decisões. ajuda. E aí, porém, se eu não tenho na outra ponta o empresário consciente disso, consciente de que agrega muito mais valor à empresa dele, para que ele tenha a gestão do business, do negócio dele na mão, é difícil, porque aí o contador também precisa fazer um trabalho duplo, que é a conscientização do empresário para manter todos os controles ativos, Alinhar. alinhados. Numa segunda parte, Cris, o desafio também do contador é, ainda que tenha todos os números 100% registrados, é importante que o contador se posicione como esse contador consultor, como eu falei, e crie uma metodologia para disciplinar o empresário a querer saber dos números da empresa dele. A partir do momento que o contador ele se antecipa e fala para o cliente, olha, o seu indicador de rotação de estoque está caindo, por quê? Aconteceu algum problema no seu faturamento? Você está aumentando muito o estoque? O que está acontecendo na tua gestão? O contador já consegue ter Mensurar, né? Medir o que está acontecendo. E Exato. é essa necessidade que o mercado precisa, né? Dessa gestão, desse conhecimento, né? Eu acho que a gente, só ouvindo você, né? A gente já vê a linha do treinamento, da shows treinamentos trazendo isso, que é o que você coloca já de imediato, que o que os empresários precisam saber, que o contador precisa informar. E a Né? gente precisa conscientizar o empresário disso para que use o contador como uma ferramenta poderosa de análise. E não mais aquele conceito antigo de o contador que era o guarda-livros, que é o cara que emite DARF, né? O DARF não, o DAS, os boletos. Dark das, é tudo. DARF, o Legal. meu contador só serve para isso, para emitir os boletos, para emitir as guias de pagamento de impostos. E essa inversão
que a gente precisa implementar, os contadores precisam trabalhar. Crença limitante, né? Crença de que os contadores são guardas-livros. Não, a crença limitante tem que ser quebrada. Tem que falar, não, meu contador traz resultados. Meu contador abre as portas diante de uma pandemia para tomada de decisão, para eu conseguir, né? Hoje, ainda mais hoje, com tantos programas que nós nem podemos entrar nesse mérito, né? Ultimamente tem medida provisória para a gente tomar várias decisões. Agora, posso partir para a segunda pergunta? Claro, claro, vamos sim. Vamos. Segunda pergunta. Qual a importância da avaliação da empresa pelos indicadores de performance, que é no processo de gestão empresarial, seja os financeiros, os indicadores de balanço, né, ou os CAPs de gestão de negócio, né, que são até aquele o velho COI, análise, né, que tem bastante me recorda isso, né? É isso mesmo. São excelentes as perguntas, Cris. Os indicadores de performance, tanto no indicador de gestão, como nos indicadores financeiros, quanto nos KPIs, que a KPI é uma sigla em inglês, que é Key de Chave Performance Indicator, né? Então, é indicador-chave de performance. Esses indicadores, eles trazem para a gente o número da gestão. Então, se eu tenho, por exemplo, como eu disse, né, um indicador importante que eu sempre falo, que é o índice de rotação dos estoques, o contador já consegue ajudar o empresário falando, entendendo como como está a movimentação dos estoques dele. A gente tem os indicadores, por exemplo, de ponto de equilíbrio. Às vezes o empresário não sabe, mas ele fala assim, tá, eu estou tendo um prejuízo, mas qual é o meu ponto de equilíbrio? Quantos produtos mínimos eu preciso vender para que o meu resultado seja zero? Pelo menos zero, não negativo, né? O ponto de equilíbrio é uma análise fundamental que poucos aplicam no dia a dia da sua empresa. E aí, quando eu volto naquela pergunta antiga que o desafio é do contador, porque também, Cris, infelizmente, os contadores hoje precisam mudar um pouco a postura no dia a dia para trazer isso, para fomentar isso junto ao seu cliente. Porque eu tenho certeza que quando o cliente receber essas informações e perceber o valor disso, ele vai buscar, ele vai querer entender mais, porque vai agregar valor na gestão do negócio dele. Nós também temos, por exemplo, indicadores de performance financeira. Então, a gente olha tanto nas famosas análises horizontais como verticais do balanço, que indicam para a gente a proporção de cada conta, tanto nos patrimoniais, no balanço, né? Que são nas contas patrimoniais, indicadores, né? Como também nas contas de resultado na nossa DRE. Essa análise, tanto do vertical como horizontal, mostra para a gente o comportamento de cada conta dentro da nossa estrutura, que também nos auxilia, nos ajuda a ter uma noção de gestor. Eu trabalhava com um antigo vice-presidente de uma multinacional, que ele sempre falava assim, Douglas, a gente precisa respirar o business. Faça assim, respira o negócio. E a gente só faz isso quando a gente está realmente focado. No impacto dos números, né? No que representa, na proporção, né? Tem que estar envolvido com o negócio. Os KPIs, por exemplo, trabalham muito, e isso dá para fazer inúmeros KPIs de gestão para tomada de decisão do empresário. Quero fazer um indicador de performance da minha produtividade, da minha produção. Eu quero ter um indicador de turnover, quantas pessoas saíram, qual a rotatividade de pessoas. Eu quero fazer um indicador de qualidade. Qual é o indicador de não conformidade? Eu tenho isso, eu mensuro isso. Todos esses indicadores acabam por ajudar demais os empresários, e o contador tem essa missão de plantar essa sementinha.
Eu, né, em especial, que nós temos aí 90% dos nossos clientes da Uchoas Contabilidade são prestadores de serviço, nós vivenciamos isso, né? Porque os nossos clientes acabam mostrando isso mais, né? Através de licitações, através de terceiros. Então, a gente precisa estar com isso bem alinhado. Nós temos uma terceira pergunta, não sei se já posso, né? Que você tem Pode. mais extenso aí conhecimento, que eu já vejo que tem bastante coisa para a gente falar. Tem muita coisa, Cris, assim, por trás disso, né? Desculpa só te interromper, mas a gente precisa ter domínio dos controles de estoque, de cálculos do estoque. São tantos os outros indicadores que aqui numa live só a gente vai Não vai dar. Não, mas nós vamos abrir agora. Essa é a abertura para que a gente consiga aí trazer mais conteúdo e informação para os nossos, para quem estiver assistindo, para as pessoas que estão nos nossos seguidores. Eu vi que bastante pessoas tinham uma dúvida. E a dúvida deles era o registro. Qual a diferença do registro de caixa e registro de competência? Porque o que acontece? Causa confusão, né? Na hora do entendimento do empresário, avaliar o resultado, avaliar as apurações, avaliar, né, o dia a dia dele, né? Eu falo isso. Você vai explicar melhor, mas eu falo. É muita diferença no caixa e competência. E que as pessoas, às vezes, precisam... O gestor precisa, né? Tomar a decisão e enxergar o resultado disso. Acho que pausou o Douglas. Douglas? Vamos voltar. Douglas? Douglas, parou a nossa live. Voltou? Tá me ouvindo? Eu estou escutando. Voltou? Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Espera aí, vamos voltar. Douglas? Tá. Espera aí, pessoal, que eu vou chamar o Douglas para falar com a gente. Se ele não conseguir agora, a gente chama a doutora Pamela e depois entra com o Douglas. Tá voltando. Nós vamos falar agora um pouquinho da competência e caixa. Tá me ouvindo, Douglas? Sim, estou te ouvindo. Deu coisas Deu uma aí no Instagram. E é o horário também, né? Nós estamos chegando no horário que tem bastante live, então acaba interrompendo um pouquinho. Me fala, então, um pouquinho do competência e caixa, Douglas. Bom, Cris, essa realmente uma dúvida que, infelizmente, os empresários eles são muito acostumados por falta de conhecimento mesmo, a fazer a sua gestão todos pelo fluxo de caixa. E aí, tanto é que uma dessas confusões e grandes dúvidas que eles nos trazem olha, o meu contador me disse que eu estou com um lucro de R$ 10.000 no meu balanço, porém o meu caixa está zero. Como é que eu posso ter tido um lucro de 10 e o meu caixa está zero? Não existe, né? Faz sentido isso, Cris? Você recebe essas dúvidas? O que eu fiz com esse dinheiro? O que aconteceu com o dinheiro? Exatamente. Então, e aí a importância de explicar, aprofundar o porquê de um e o porquê de outro. A competência,
ela é o registro das nossas operações por competência, ou seja, pelo fato gerador, pela data em que ocorreu aquela operação. Então, se eu vendi, né, na data de hoje, o registro, a competência, o fato gerador é a data de hoje. Então, esse é o registro de competência. Porém, Cris, eu vendo hoje, mas eu vendo para receber em 90 dias. Eu não recebi ainda o dinheiro. Então, dessa venda, no meu balanço contábil, como obrigação contábil, precisa ser registrada pela competência, ou seja, pelo fato de geração aconteceu, eu registro aquela venda nesse mês de hoje. Porém, esse dinheiro eu vou registrar a entrada no meu fluxo de caixa, e aí tá, né, o registro de competência, o registro por caixa, só 90 dias depois. É essa uma das grandes confusões que os empresários acabam não entendendo, porque o resultado no balanço dele aparece um lucro, porque, de verdade, se ele vendeu 10 mil reais, essa receita vai figurar no mês dele como O 10 mesmo mil 10. reais. Entendi. Só que esses 10 mil reais ele vai receber daqui a 90 dias. Pode ser que teve produção, custo de operação, ele teve folha de salário Os no final do impostos, mês, porque muda, né? os impostos que precisam ser registrados pela competência. Tá travando novamente. Vamos esperar. Tô te ouvindo. Tá faltando. Travou aí? Tá funcionando? Voltou. Voltou. Eu tô te ouvindo, Douglas. Tá me ouvindo? De novo, não. Só um minuto. Vamos chamar o Douglas novamente. Vamos esperar ele entrar. O Douglas está falando para a gente dos regimes, né, de caixa e competência e o que isso implica, né, Douglas? Eu estou falando que você está falando sobre os Sim. regimes de Conseguiu? competência e caixa. Uhum. Então, os impostos também mudam, né? Se você, porque são tributados de acordo com a nota, se você o utiliza, ou pelo caixa. Tem muita gente que Sim. opta não fazer, né? O empresário é entender a saúde financeira da empresa dele. Então, é importante que o contador conscientize primeiramente o seu cliente, o empresário, sobre os dois regimes e, fundamentalmente, crie estratégias, metodologias para que, junto dele, consiga mentorar, né? Um objetivo da melhor gestão. Ótimo. E até nós, assim, oferecemos, inclusive eu quero que você coloque no seu curso, nós temos um planejamento, né? A Bruna faz esse planejamento, montamos uma estrutura e nós fornecemos para os nossos clientes e quero fornecer aí para os nossos alunos, que são esse controle. Você ver a DRE no ato, né? No ato da execução do dia a dia. Então, você deixa lá, você vai fazendo o seu lançamento diário e isso vai te trazendo resultados. Travou novamente o Douglas. Você me ouviu? Me ouviu, Douglas? Tá me ouvindo?
Tá me Voltei ouvindo? aqui. Me Travou ou ouviu? não? Tô. Travou um pouquinho. Mas essa é a DRE. Esse entendimento é importante para o empresário. Esse entendimento a gente vai aprofundar nesse treinamento que eu vou ter, que eu tenho a honra de iniciar nessa jornada junto com o show, os treinamentos online. Ótimo. E por que que eu deveria fazer seu curso? Por que que todas essas pessoas que estão assistindo a gente, por que todas as pessoas, os nossos seguidores, as pessoas que nós estamos chegando, né, o nosso público-alvo, as pessoas que nós estamos levando essas informações, elas deveriam fazer o seu curso, Douglas? Olha, Cris, a minha grande missão é tentar desmistificar, primeiramente, que a contabilidade não é uma coisa chata e que ela pode ser aprendida, e quando ela é aprendida, a pessoa fala: Nossa, mas que legal, na faculdade era tão chato a contabilidade e agora o negócio parece tão claro. A minha missão é mostrar que não é complicado, que é simples o entendimento. Eu só preciso, e eu provoco muito isso nos meus treinamentos, que as pessoas, obviamente, se empenhem em entender o porquê. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que esse número é assim? Cada questionamento desse que a gente faz, a gente entende o motivo, a real razão de tudo isso que a gente apresenta e de uma maneira prática, Cris. Então, por isso que eu acho que as pessoas vão se apaixonar aí pelo curso, porque a proposta é trazer de uma maneira prática, de uma maneira didática, de uma linguagem simples, algo que parece ser complicado e que e que vai impactar na gestão, vai trazer resultado para a gestão dos empresários. Ótimo, Douglas. Gostei muito do nosso bate-papo. Obrigada por todas as questões. Eu estou aí também ansiosa para o seu curso, para o início. Tenho certeza que tem várias pessoas aí que já vão querer correr para fazer, porque, né, desvendar a contabilidade, o bicho de sete cabeças, não é para qualquer um. E eu tenho É, certeza que você faz isso da melhor maneira, né? E você foi o escolhido por isso. Então eu conto com você, tá bom? Grande abraço. Nós vamos obrigado. receber aí nossa parceira Pamela, né, que vai conversar um pouquinho com a gente. Ouvindo, quem não ouviu, a gente tem feito uma parceria bacana, né? E eu assim acredito, eu vejo você deslanchando coisas que eu falo, meu Deus, doutora, tirou isso da onde, né? Então eu vou fazer as questões, doutora, para ver se você consegue aí trazer clareza para os nossos ouvintes, né? Os Vamos nossos lá. seguidores. O que é combinado antes, né? Porque hoje ainda a gente ainda tem esse, né? Vamos conversando, conversando até chegar no contrato. Ele tem validade? O que esse... Juntando ali só a cópia da conversa seja o suficiente, tá? Legal. Tem uma segunda dúvida. Uhum. Por que é legal, porque é fundamental, desculpa a palavra, porque é fundamental formalizar um contrato? Por que tem que ter um contrato? Cris, o contrato, ele é um documento que a gente costuma dizer que deve ter tudo o que a gente puder para deixar claro que as partes esperam uma da outra, né? Então, eu preciso entrar nessa relação sabendo o que você vai esperar de mim e o que eu vou esperar de você. E mais do que isso, né? Saber por quanto tempo vai se correr essa relação, se caso não der certo, como a gente vai proceder esse término. Então, é importante que as partes coloquem nesse documento tudo que for de suma importância para que se concretize esse negócio, e se não concretizar, como é que isso vai acontecer? Né? No sentido de rescindir, de dizer, olha, você não está cumprindo o seu papel, então se você não estiver cumprindo o seu papel, é isso, você vai sofrer essa sanção e tudo mais, né? O verdadeiro começo, meio e fim, né?
E o grande problema é que, assim, as pessoas elas não têm esse hábito, né, de fazer realmente, tornar isso por escrito entre as partes. A gente realmente tende a todo instante combinar só de forma verbal. E aí, assim, existe o contrato verbal no direito? Existe, ele tem validade, tá? O grande problema é como é que você comprova o que foi combinado verbalmente entre as partes. Não vai ter como Vai ficar a minha palavra contra a sua, né? A menos que tenhamos ali testemunhas que vão participar de todos os atos daquela negociação, da execução e tudo mais. E se alguma coisa acontecer também com essa testemunha, se ela se esquecer, a gente também não tem como comprovar o que foi pactuado. Fica Então, longo, né, a história, a discussão. Oi? Fica mais longa a discussão, porque daí é provas sobre provas. Não, vai ficar o dito pelo não dito, né? Eu vou dizer que você fez, você vai dizer que não fez, e assim a gente vai discutir, o juiz nunca vai conseguir colocar um fim aí a essa questão. Então, existe o contrato verbal, mas é importantíssimo que as pessoas façam esse documento, porque é a única forma de realmente a gente conseguir comprovar o que foi pactuado entre as partes. Legal. Terceira, né, que eu acho bastante, assim, sério. Eu vejo que o seu curso, para mim, assim, é o que mais me deixa de cabelo em pé, ó. Porque, assim, a gente fala bastante, combina bastante, né? Acho que todo mundo faz isso. E daí, na hora de executar ou na hora, né, de fazer alguma coisa, fica esse ponto de interrogação. Qual é a proteção legal gerada por um contrato? O que isso me protege? Se portar, tá? Legal, já fica tudo respaldado, já vira lei, já fica tudo ok. Exatamente. Né? E aí entra aquela questão de como faz lei entre as partes, tudo que a gente colocar ali vai ser objeto de exigência de cumprimento, né? O que eu até acho legal hoje, né, doutora, que é muito melhor ainda, você viu a nova versão que você assina o contrato via certificado digital. O que para as empresas podem até ter uma força aí maior, né? Inclusive, a gente no nosso curso, a gente vem trazendo duas possibilidades de assinatura, tá? Assinatura eletrônica e assinatura digital. Esse é um dos temas, inclusive, que a gente traz no nosso contrato. Um deles realmente é com certificado digital, mas também existe uma outra opção que é menos onerosa e que também tem efeito jurídico, tem validade jurídica, se for necessária. Mas aí é tema do nosso curso, né? Ah, tá bom. É que eu já quero cutucar ali. Já estou curiosa para saber o que vem aí. Agora, a última questão, na verdade, a penúltima, para a gente finalizar, para entrar o Jonatas. E quando há cláusulas ambíguas ou contraditórias? O que você me diz? Tá. É importante a gente fazer uma distinção aqui, tá, Cris? Uma coisa são as cláusulas contraditórias, outra coisa são as cláusulas abusivas, tá? As cláusulas abusivas, ela tem um cunho de desvantagem para uma das partes. Havendo uma cláusula abusiva, a gente sabe que há ali uma vantagem excessiva para uma parte e uma desvantagem para outra parte. Isso não é permitido em lei, tá? Então, a gente sabe, consegue plenamente anular ali uma cláusula abusiva, ingressando no judiciário e demonstrando ali que há uma abusividade nessas cláusulas. Isso falando de Código Civil, tá? Falando em Código de Defesa do Consumidor, que são as relações de consumo, essas cláusulas já são nulas. Então, se você entra no judiciário, você vai entrar para que o juiz declare que essa cláusula é nula, que ela não tem validade, tá? Então, uma coisa é um cenário de abusiva, outra coisa é um cenário de contraditória, tá? Pode ser que na criação desse contrato, ainda mais se não for feito por um advogado, ainda mais se não for feito por um profissional especialista na área, né? Que haja ali uma contradição. De repente, a gente escreveu uma coisa na cláusula 2 e escreveu de uma outra forma na cláusula 10, vamos supor. Ocorrendo isso, o próprio código já vem trazendo que a gente vai seguir o que for mais favorável para o contratante, tá? Então, veja que não tem discussão com relação a isso.
Ocorrendo isso, A a gente tem gente que estar... sabe que vai ser o mais É porque às vantajoso para o vezes, contratante. né, eu vejo muito isso, que às vezes quem faz o contrato já é o próprio contratante. A pessoa não tem a opção, às vezes, né, de ver, ela está precisando daquele serviço, ela vai lá e assina o contrato, né? E às vezes pode entrar nisso as cláusulas que são aí. Eu acho que quanto maior o nosso conhecimento sobre as coisas, menor a probabilidade da gente incorrer em erros, de repente de fazer ali um péssimo negócio. Então, eu falo que se eu pudesse, falo muito isso para os meus alunos. Direito era uma matéria que devia ter no ensino fundamental, né, para as pessoas. Porque nós deveríamos sair preparados para esse universo de legislações, de direitos e deveres e tudo mais. Então, mais do que os empresários, é a ideia de preparar o próprio consumidor ou, de repente, a outra parte, se for empresária também, desse universo todo que é o contrato. E uma vez que 99,9% das relações são baseadas em contrato. Não tem como fugir. Todo mundo vê contrato, não adianta, né? Exatamente. Você vai fazer um financiamento. Agora, eu fico honrado em fazer parte desse treinamento que vocês me convidaram e participar de um time tão importante aí de especialistas na área, né? Espero fazer a minha parte também. Tem bastante coisa aí para contribuir, aprender, né? Espero poder dar a minha contribuição, né? Para vocês, para os alunos, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, que quiserem também participar do treinamento. O nosso treinamento é uma situação bastante específica, né? Mas abrange uma quantidade grande de empresas que temos no mercado. E eu, assim, tenho uma trajetória que já passei por setores de construção residencial, industrial, e em um determinado momento passei a fazer parte do setor público, né? Eu digo que eu estou do outro lado do balcão hoje, e eu aprendi bastante coisa nesse período aí. Então, essa vivência nas duas situações, eu tenho bastante a contribuir aí para vocês e tenho certeza que vou estar à altura aí de honrar com o treinamento de vocês. Eu estou formado... Só essa vivência sua aí nessa trajetória já é muito. Eu vou fazer a primeira pergunta para você e te confesso que essa parte aí é de tirar o fôlego. Você, com tanta experiência, né, na área pública aí, dentro do setor de obras, né, especificamente, o que você acha que as empresas hoje falham numa licitação ou no atendimento à licitação? O que você acha? O que você enxerga nesse? A gente vê, eu principalmente, né, percebo diversas falhas. A gente lida com muitas empresas desde pequenininhas até empresas muito grandes, e a gente percebe que, independente do tamanho, sempre tem aquelas falhas que a empresa se dedica muito na parte jurídica do negócio, de entrar numa licitação, de ganhar uma licitação com briga ou sem briga na justiça, alguma coisa assim, e acaba falhando na parte de execução de obra. E também acontece muito o contrário. A empresa foca muito na parte da obra, tem um bom corpo técnico, tem equipamentos, tem um encarregado de primeira qualidade, sabe atender muito bem, mas não tem o lado administrativo, né, com saúde para cuidar. Eu tô vendo ouvindo vocês falarem muito da questão, a doutora Pamela, de contrato. Eu acho que tem empresas que não têm quase noção nenhuma de contrato. Óbvio que no setor público acaba as empresas tendo que engolir o contrato que o setor público impõe. Obviamente é um contrato baseado restritamente nas leis vigentes, então elas têm que ter bastante conhecimento desse contrato para saber onde estão entrando, né? Ouvi a doutora Pamela falando. E com relação ao que o Douglas falou, eu também enxergo bastante dificuldade nas empresas
nessa questão. A maioria das empresas tem uma dificuldade de enxergar a contabilidade, os índices de liquidez, que tem que inclusive apresentar na licitação, os balanços, isso tudo tem que estar com bastante saúde para que as empresas consigam Tá bloqueando conseguir. uma hora. Gente, desculpa, paramos porque tem uma hora e realmente os vídeos foram, as lives, né? Os nossos mentores aí são pessoas extremamente, nossos mentores estão trazendo informações muito boas e acabaram que nosso tempo esgotou. Eu vou chamar novamente o Jonatas, para ele esclarecer aí pra gente o que ficou. Vamos lá, Jonatas, vamos esperar ele entrar. Jonatas. Não estamos vendo o tempo passar, gente, de tão bom que tá sendo. É muita informação. Vamos lá, Olá, Jonatas. vamos lá. É assim mesmo, é assim mesmo. Vamos ter um problema e Tá vamos muito resolvendo. bom, Na engenharia, professor. principalmente, na contabilidade com certeza, né? Eu vejo um pouco do trabalho de vocês e eu sei que é assim, e na engenharia não é diferente. Tem problema e vamos tocando, vamos resolver. Vamos lá. Bom, a O gente que estava tem falando um para me pouco. falar? Você me fez uma pergunta sobre os recebimentos, né? Que as empresas têm bastante dificuldade em recebimentos. Realmente é isso que acontece. Muitas vezes, a maioria das empresas entram numa obra sem saber qual a fonte do recurso. De onde vem o recurso? Esse recurso já está destinado? Quais são as parcelas de liberação? Muitas vezes é de convênio e a empresa pega uma obra sem saber qual é o convênio, se é de convênio, se é um recurso próprio. Então, tem muitas informações que as empresas têm que analisar para que faça a gestão da sua obra de acordo com os recebimentos que ela vai ter. Existem situações que a empresa tem que fazer uma parte da obra e depois colocar o pé no freio um pouco. Às vezes ela não pode paralisar a obra, mas coloca um pouco de pé no freio, porque senão ela vai entregar muito trabalho, vai receber pouco dinheiro, e isso descapitaliza a empresa, e na grande maioria das vezes a gente sabe que as empresas não têm saúde para isso. Tem empresas que têm, que entram e falam, não, vou fazer e depois eu recebo e não tem problema. É o ideal? É o ideal, mas temos que tomar muito cuidado, porque às vezes são recursos que quem está do outro lado do balcão não sabe lidar muito bem com isso. Tem muitas Só de você prefeituras, já me muitos órgãos. falar, tem recurso que é de convênio e não, eu já me confundo, porque daí eu já ia falar, gente, eu me candidatei para uma coisa que eu não sei o que é, né? Convênio ou não, isso aí deixa para o seu curso, porque deve ser bastante. Vai ter tudo no meu curso. Eu vou explicar direitinho lá para as empresas tomarem cuidado e fazer a coisa que tem que ser feita. E o que você vê que você pode agregar com o seu curso, Jonas? Além disso, das modalidades, o que você vê, o que você vê no mercado que você pode colocar aí no seu curso? Bom, eu preparei um curso que começa, que nem eu disse, pega de ponta a ponta, né? Então eu vou explicar bastante coisas nesse decorrer. Tanto de licitações, vou entrar um pouquinho na parte jurídica de licitação, alguma coisa assim, não muito, mas na parte técnica e na parte que envolve realmente aquela necessidade que as empresas têm de fazer a gestão da sua obra, né? Tem que fazer um trabalho junto com a fiscalização, tem que ter certos cuidados. Eu vou apresentar alguns modelos de solicitações, o que deve acontecer em cada etapa do acompanhamento da sua obra, desde a participação da licitação até a entrega final e os termos de garantia, as exigências legais aí que estão sujeitas dentro da contratação pública. E é um bom ramo, né? Um bom caminho aí para as empresas estarem participando, só que tem que ter muita consciência do que está fazendo para não entrar em nenhuma barca furada. Eu já vi muita empresa pegar muita obra e com o olho gordo em cima e depois não consegue tocar, não tem caixa para isso. Então eu vou falar um pouco dessa situação toda, né? E vou apresentar as questões Vai fornecer que materiais de apoio também, né, Jonas? vou fornecer materiais de apoio para fazer bagagem, acompanhamento. conseguir, Isso. né, na execução. Jonas, eu quero agradecer você também. Você tem mais algo a falar? Você quer agregar mais alguma coisa para o pessoal? Pode deixar, ter um tempinho aí para você falar.
eu quero agradecer, né, mais uma vez a participação aqui. Eu acredito que eu estou preparado, né, para fazer isso. Já fui convidado outras vezes para fazer algumas participações, para assim, dar o curso em algumas situações. Eu não quis, não achei que não era a hora, que não estava preparado. Acho que quando a gente vai fazer uma coisa, a gente tem que saber o que está fazendo e passar com segurança essas coisas. Então, hoje, eu tenho certeza que eu estou preparado para isso e eu vou dar o meu melhor de um entendimento mais prático possível, né, para que seja limpo e claro para todo mundo entender. Uhum. E é isso, eu acho que a gente tem que transmitir o conhecimento, né, disseminar o conhecimento. Eu já absorvi muito conhecimento ao longo da vida e eu ajudo pessoas mais próximas, assim, empresas pequenas que estão querendo, eu oriento, é assim, não é, e as pessoas ficam olhando, nossa, uma coisa nova, e a pessoa de empresa, que está acostumada com obra, está acostumado muitas vezes com órgão público, e muitas coisas eles não enxergam, não tem essa sensibilidade. Então, eu achei, o principal disso tudo é eu conseguir transmitir esse conhecimento para quem precisa, né, para quem está disposto a encarar essas oportunidades e para quem já está no negócio, saber analisar com os olhos diferentes um pouco, né, para que a coisa sempre dê certo e as empresas possam evoluir ainda mais nesse negócio lucrativo aí do governo. Ótimo, eu acho que assim agrega muito valor, até porque hoje, né, numa situação do nosso país, é o que nós precisamos, né? Agregar conhecimento para que a gente possa acertar, para que a gente possa evoluir e crescer, né? Conseguir atender tudo sem ter mais um prejuízo. E eu acredito que esse setor, né, o seu setor específico, o seu curso que você vem apresentar, vai agregar esse valor à empresa. Ela vai conseguir ter uma visão do negócio dela e do impacto que isso tem. Eu quero agradecer você, Jonatas, uma boa noite e obrigado aí por nossa primeira live, tá bom? Eu aguardo seu curso, tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Obrigado, boa noite, sucesso para vocês aí e tudo de bom para os participantes todos da nossa live de hoje. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Pessoal, quero agradecer a todos, quero agradecer a doutora Pamela, o Douglas, todo mundo que esteve presente aqui com a gente, o Jonatas. É um conjunto de informação. Então, nós não temos só o contrato ou só o resultado, né? Eu acredito que esse curso, ele vai abranger aí um todo, né? Um todo da gestão, para quem trabalha nessa área. É interessante você saber de um contrato para você explicar ele numa venda ou numa compra. É interessante você saber índice para você analisar o que pode isso mudar, né, dentro de uma empresa, o que você pode oferecer e até mesmo para abrir a sua visão, né, para o conhecimento. E a parte de licitações, que é a parte mais específica do Jonatas, que vem aí para prestação de serviço, né? Hoje na contabilidade nós temos a maioria dos nossos clientes prestadores de serviços de órgãos públicos e eu tenho certeza que eles precisam disso para conseguir do início ao fim. Então a gente vai caminhando junto. Eu agradeço todo mundo de coração, um beijo. Tenho certeza que a Uchoas Treinamento vai ser um sucesso. Nós estamos preparando o nosso site, a nossa plataforma digital. Vai ser tudo no conforto de cada um de vocês. Obrigada, gente. Um beijão. Boa noite.